Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje eu estava aqui na minha casa, meditando na palavra do Senhor em Tiago, capítulo 3 e o capítulo 4, que tem um tema interessante, que fala assim, como controlar a língua e resistir ao diabo. É um assunto que Tiago trata com muita seriedade, porque realmente, se a gente para pensar, se a gente não tiver uma vigilância, se a gente não tiver um controle, se a gente não entender o que ele quer que a gente aprenda, a gente cai no erro, né? A gente acaba não resistindo ao inimigo e fazendo aquilo que ele quer, né? Como língua e sabedoria são duas palavras que se destacam, eu estava meditando aqui sobre a língua, né? A língua ela faz parte do aparelho digestório e sua função está relacionada à deglutição, ao paladar e à fala. Segura essa palavra aí, a fala. A língua, amado, é um órgão constituído de músculo e revestido de quê? De mucosa. A língua é um órgão que participa de alguma das funções mais importantes da vida humana. E dentre elas, é aqui que a gente vai se prender, na fala, né? Sem ela, seria impossível nos comunicar socialmente, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Dentro da fala, que nós devemos medir as palavras para que elas não se voltem contra nós. Tá vendo como é importante uma vigilância? Então, requer de nós estar ligado, né, amado, antenado naquilo que é muito importante, porque quando a gente para ver aqui, né, que nós devemos ter cuidado com a língua, não é tudo que se pensa que se fala, não. Né? Às vezes você fala certas palavras que elas são capazes de maltratar pessoas, são capazes de matar ministério, de destruir casamento, amizade, irmão, que é a coisa mais linda que tem, é uma amizade verdadeira. Mas quantas amizades têm se perdido, têm se desfeito por causa de quem? Por causa da língua, né? Inclusive, se você meditar na lição de número 12 da EBD, Tiago, capítulo 3, verso 6, eu gosto muito que ele dá um toque aqui, que diz assim mesmo, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua, ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Eita, meu Deus, segura isso daí, amado, né? Então, o que a gente pode ver aqui? Que a nossa cautela, ela tem que ser dobrada, né? Quando a Bíblia fala sobre sabedoria, o que é sabedoria? É o substantivo feminino, que é característica de uma pessoa sábia, eita glória, e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Olha só, biblicamente a sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus, amado. Isso aí é uma coisa certa, né? Nisso a Bíblia tem batido em cima. Não significa ter conhecimento intelectual. Há pessoas com muito conhecimento, mas que vivem cometendo tolices. Tem muito conhecimento, né? Mas está fazendo muita bobagem, né? Então, a sabedoria, ela é viver o que é a sabedoria? É viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões, amado, corretas. Isso está muito gostoso, ensinamento de Tiago. Aí a gente vai ver o que quando você faz a leitura bíblica? Que existem dois tipos de sabedoria, a terrena e a celestial. A terrena, ela vem da carne, né, irmão? É bem claro isso aí. E a celeste é aquela sem fingimento, ela é pura, ela é pacífica, ela é tratável, irmãos, ela é tratável, né? Ela vem também de bons frutos, né? Uma vem do alto, uma não vem, né? Você vê lá nos versículos 15 e nos versículos 17. Então, sábio, quem é o sábio? É aquele que se relaciona bem com as pessoas. Sabe, irmãos?
Tem tanta gente que às vezes eu fico pensando, né? Tem tantas posições na igreja. Às vezes são pessoas que, nossa, ocupam um lugar, né? Legal, importante, mas não tem um relacionamento legal com as pessoas, sabe? Não sabe tratar as pessoas. São, parece esse bando de cavalo ignorante, né? Sem prazer em humilhar as pessoas, né? Então é coisa que a gente tem que meditar, porque nós, servos do Senhor, nós temos que ser diferenciados pelas atitudes. Aí eu vou lá para aquele versículo que diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Então eu acredito que esse servir a Deus, ele tem que ser um servir a Deus, amado, sem fingimento, sem hipocrisia, né, amado? E Tiago diz em capítulo 3, verso 6, ele diz que a língua é fogo. Opa, vou pegar um pouquinho sobre essa meditação. Ela é como fogo. As palavras pecaminosas da língua, segura isso aí, podem propagar rapidamente a destruição. Tá vendo só? Aquilo que nós falamos no começo, tem que ter cautela. Vou repetir. Como fogo, a língua é como fogo. Como fogo, as palavras pecaminosas. Tem muita gente amaldiçoando o próximo. Tem muita gente crente que tem falado muita tolice, muita besteira. Então, o que eles não percebem é que essas palavras, elas podem propagar rapidinho, meu irmão, rapidamente a destruição, seja ela qual for. Então, a língua é fogo, ela contamina, né? O que é contaminar? É sujar ou poluir, amado. Você pode pegar lá em Marcos capítulo 7, verso 20, também pegar lá Judas 23, dá uma lida lá. Então, ela contamina o quê? Ela contamina toda a carreira da existência humana. Por que não dizer o círculo da vida? Eita, segura isso aí. Olha essa aqui que eu anotei. A maldade da língua pode ir longe, né? Ir além da pessoa e efetuar tudo, amado, efetuar tudo que está dentro da sua esfera de influência. Segura que essa aqui é forte. Então, os prejuízos são grandes, são. Capítulo 3, verso 8 diz: nenhum dos homens é capaz de domá-la. Somente Deus, por seu poder. A gente vê lá em Atos capítulo 2, verso de 1 a 11, a descida do Espírito Santo. Aqueles homens tomados pelo Espírito, tiveram controle ali, não tiveram, porque a presença do Espírito Santo, aquele batismo ficou na história, né? E ficou na vida daqueles que presenciaram. Era uma coisa mesmo que não dava assim, é tanto poder que não dá para te controlar. E alguns diziam, parece que estão tão bêbados, vamos dizer assim. Não, era a presença que era muito forte. Estou dando um exemplozinho assim, mas tem aquele, né, que gosta de viver visualizando, passando um raio-x na vida do seu próximo, né? Tem um descontrole, sabe por quê? Porque tem prazer na carne. Mas a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, leia lá do verso 1 até o 17, que nos ensina a resistir ao diabo, amado, né? Vamos falar um pouco sobre esse resistir ao diabo? Como é que a gente resiste ao diabo? Como é que eu vou vencer isso aí? Se sujeitando a Deus, sendo submisso, sendo obediente a Deus, né? Ficar sobre o controle de Deus, né, amado? Então é preciso o quê para resistir o diabo? Lute. Vou ter umas palavras aqui. Oponha-se. Não ceda. Não aceite. Pode Adão e Eva, segura isso aí, não ter conseguido resistir ao diabo, porque eles acabaram cedendo à tentação, né? Mas Jesus, no deserto, ele resistiu e ele venceu. Quer exemplo melhor do que esse, né? Então não deixa o diabo com sua lábia, que ele tem muito lábia, né? Passar o papo em você. Não deixa, não. Não deixa. Mas, com a direção de Deus, coloca o diabo para correr, põe o diabo para vazar. Através da oração do jejum. Mas eu vou acrescentar mais uma palavra, da vigilância, né? Porque quando você vigia,
É porque você tem também uma vida de oração, uma vida de jejum. Quando você vigia, você sabe que você tem vitória, você vence muita coisa. Então, meu querido, fica com essa palavra, resista ao diabo, aprenda a dizer não, vamos controlar essa língua para que a gente possa ser servos do Senhor muito melhor, porque vivemos uma sociedade tão corrompida, uma sociedade tão cheia de coisas erradas. Vamos fugir dessas coisas, vamos fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, amado.